Graças e paz, irmãos. Amém? Pode assentar. Maravilha é nós podermos a cada dia ver o que o Senhor faz em nossas vidas. Eu estou acompanhando um fato aí no Congresso. Não sei quantos irmãos têm acompanhado pela televisão, têm observado bem pela internet. Acho que não é nem no Congresso, é no Superior Tribunal, alguma coisa assim. E agora eu me confundi. Eles querem liberar para que numa gestação que a criança não tem cérebro, eu esqueci o nome, anencefalia. A criança não desenvolve o cérebro e eles querem autorizar o aborto nesse caso. E eu estava vendo, não sei se foi hoje, que uma senhora estava dizendo de a sua filha, acho que até aqui em Mato Grosso, ela teve uma gestação assim, e a criança nasceu, mas viveu durante apenas, acho que por 1 hora apenas. E ela disse que foi uma gestação funeral, foi uma gestação difícil, quando eles descobriram que a criança não tinha cérebro, mas eles não podiam abortar a criança. E nasceu, a mãe está internada ainda, o pai está preocupado. Mas, pelo contrário, foi uns pais com uma criança na audiência. E essa criança, ela nasceu com anencefalia. Não total, ela tem uma porcentagem muito mínima do cérebro e uma porcentagem muito mínima do couro, não é do couro cabeludo, é da cabeça ali interna ali. E eles levaram a criança ali para mostrar, falou: olha, a minha filha nasceu assim e ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela sente, ela nos ama, ela vive, ela não é um vegetal. E se não me engano, já até onde eu tinha acompanhado, já tinha 5-1 a votação para aprovar. E eles tinham entrado em recesso e voltou agora ontem ou hoje, não me lembro, eu não sei até onde que... 7-1, né? Mas já estava 5-1, não tinha mais como voltar, né? E olha só, queridos, e eu estava observando isso. E a minha esposa perguntou para mim, falou assim: amor, se acontecesse com a gente, o que você faria? Eu disse para ela: olha, o único que tem o direito à vida é Deus. E ela me perguntou: mas e se eu corresse risco de vida, assim aconteceu com essa mulher aqui em Mato Grosso, ela está internada em estado grave. Eu falei: olha, ainda assim hoje, nesse momento, eu não teria condições de dizer, afinal de contas, quem tem direito à vida é somente Deus. E eu estava olhando para nós, quando estávamos cantando aqui, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Eu estava olhando para nós, eu estava pensando quão grande e maravilhoso é as coisas que Deus faz em nossas vidas. E mesmo assim, as pessoas, não nós estamos aqui gratos ao Senhor, estamos aqui porque somos gratos ao Senhor, estamos aqui adorando ao Senhor. Mas como que as pessoas não são gratas ao Senhor? Nós nascemos e tudo que nós temos, um simples dedo, o dedinho do pé, um dedinho que às vezes até nos incomoda, porque de muita gente é um dedinho até feio, né? As mulheres que preocupam muito, que usa o sapato aberto, o homem já não preocupa muito. Mas é importante, tudo é importante. Você quer ver um negócio como é importante? Faça aí. Talvez você já fez muito isso em casa, crianças gostam de fazer. Bate a mão na cabeça assim e a outra você esfrega a barriga. Faz aí para ver se você vai conseguir. Vou não falar para você esfregar a cabeça para não estragar o cabelo, né? Olha só. Sabe por que isso? Porque um braço depende do outro braço. E olha só a maravilha que Deus fez para nós, não é? Olha só que maravilha. E as pessoas aí usam isso para os seus próprios prazeres. Terça agora eu estava em Japuranã e um jovem, ele esteve desviado por 3 anos, durante, se não me engano, 17 anos na igreja. Ele se afastou por 3 anos.
E tem 8 meses que ele acidentou lá em Japuranã. Ele servia ao Senhor em Paranaíta, e ele se acidentou. E veio para cá, chegou aqui ao meio-dia e pouquinho, chegou aqui, 3 horas, não me engano. E o médico olhou para ele e falou assim: não, você está bom. Ah, minha cabeça está doendo. Não, é por causa da pancada. E quando foi umas 6 horas da tarde, ele levantou com vontade de urinar. Que ele levantou, ele ouviu um estouro na barriga. Deu hemorragia no baço, estourou o baço. E só aí que descobriram que estava tudo estourado, o fígado. E levou ele desesperado para a Alta Floresta. Se não me engano, foi 52 pontos que ele teve na barriga para operar. E agora está lá. E ele só voltou. E nem assim ele voltou à casa do Senhor. Só depois que o irmão viu ele parado no lugar, chegou para ele e falou assim: olha, o que você ainda está esperando? E não volta para a casa do Senhor. Tem pouco mais de um mês que ele está frequentando a igreja novamente. Benção, conversei com ele terça-feira. Ele falou assim: pastor, é algo do diabo mesmo. Eu estava firme na casa de Deus, trabalhando, abençoado. De repente, do nada, não sei o que aconteceu, o diabo veio e me deu uma rasteira. E eu fiquei 3 anos fora. A minha saída da igreja foi tão impetuosa que 15 dias antes de eu me acidentar, minha mãe ligou para mim e falou assim: meu filho, volte para a igreja, tem algo terrível para acontecer com você aí. E enquanto ela estava falando, ele desligou o telefone. 15 dias ele acidentou. A mulher, ele estava 120 na moto, passou a mulher numa pop, a moto virou um clips. A mulher só arranhou o braço. E ele quase morreu, ficou em coma não sei quantos dias. E ele falou: pastor, só pelo milagre de Deus. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós somos gratos ao Senhor. Agradecemos a Ele todos os dias. Amém? Você é grato ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Queridos, vocês perceberam que o pastor Enoque não está aqui. É difícil não perceber, quando ele não está no lugar, não perceber que ele não está, né? Ele foi para Piacás, ele decidiu rápido. Tem uns irmãos em Apiacás, eles estão voltando para Santa Catarina, e eles vão fazer uma surpresa para eles, né, uma despedida surpresa. E ele foi e pediu para avisar a igreja, para orar por eles. Ele foi de manhã, já chegou lá, está bem, e volta, acho que, não sei se é sábado ou domingo de manhã que vai ser a despedida, e já ele está voltando. Ele pediu para os irmãos orarem por ele. E a irmã Ana parece que pegou as palavras dele. Ele falou: você fala para a igreja, eu já estou com saudade da igreja aí. Então, combinou o negócio, né? O negócio é assim: a igreja e o pastor, ele tem que estar no mesmo sentido, no mesmo barco. Então o pastor saiu, já está com saudade. E os irmãos aqui também já sentiu falta já, né? Isso é bacana. Queridos, os avisos irmãos, oração, segunda a sexta. Os irmãos que façam uma força para vir. Sei que pelo horário das 7 horas muitos estão trabalhando, mas é fazer um esforço. Tudo é por esforço. O pastor Enoque, ele pregou esses dias aqui que o reino de Deus, ele é alcançado por esforço. Pastor, nós vivemos numa época da graça, uma época que nós não precisamos fazer nada. Cristo, Jesus já fez as coisas por nós. Sim, mas o próprio Jesus disse que o reino de Deus é alcançado por esforço, e nós temos que esforçar. Se não fosse assim, nem ele teria dito assim: filho, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Ele teria dito assim: olha, fica tranquilo, eu venci o mundo, senta, e daqui a pouquinho eu volto. Não, vocês vão vencer também. Para vencer tem que lutar, né? Então, queridos, é um esforço. Não digo todos os dias, que todo dia é difícil. Eu estava conversando, agora não me lembro com quem. Foi o irmão Amivaldo, sobre levantar de manhã. Ele falou: tem que levantar de manhã. Eu falei: rapaz, à tarde eu quero dar uma corrida, mas sempre à tarde, na hora que eu programei, eu estou fazendo outro negócio. Ele falou: mas de manhã? Eu falei: rapaz, de manhã eu só levanto para orar, e não é todo dia também não. Levantar de manhã é difícil. Mas é um compromisso que a gente faz, é um desafio que a gente faz. Então, queridos, você não pode orar em casa? Eu falo para os jovens, aliás, não pode vir à igreja? Tira um período em casa, 10 minutos, 15 minutos. É importante nós estarmos orando. É na oração que nós falamos com Deus. E sábado, o culto jovem aqui, o Arena Jovem. Você, irmão, tem um filho, tem um sobrinho, um primo, um jovem, um amigo, um vizinho.
convida ele para vir. Se ele não vier por estar sozinho, com vergonha, vem com ele também. Vem com ele, não tem problema não. O trabalho ele é direcionado específico para jovem, mas Deus vai falar no seu coração também. E traga os jovens. O Nova Bandeirantes tem muitos jovens aqui e jovens perdidos nas drogas, prostituição, tanta coisa. Às vezes nós não percebemos por não estarmos na área, mas quando você tiver liberdade de conversar com alguém da saúde, ou um médico, ou médica, enfermeira, quem trabalha no posto, você perguntar para ele, vai dizer para você que aqui em Bandeirantes 4.000 pessoas aidéticas. 4.000 pessoas aidéticas. Se assusta com isso, é? Você conversar com o pessoal da segurança, o policial, militar, civil, você vai ver quantos jovens nas drogas, em roubos, em tantas coisas. Então, o lugar dessas jovens serem transformados é aqui na casa do Senhor, é aqui. Passou uma reportagem no Rio de Janeiro, eu não me lembro quem estava comentando, eu não assisti. Os policiais dizendo, olha, quando nós pegamos um jovem e levamos para a igreja, aí nós nos preocupamos, mas quando a gente leva para algum outro lugar, ele volta, leva para a casa de recuperação, ele volta. Então aqui na igreja, queridos, e nós temos aqui, se seu vizinho corta o dedo, você corre com ele para o hospital, não é? Se alguém entra na casa do seu vizinho, na sua casa e rouba, direto polícia. E quando ele está lá nas drogas, é aqui na igreja. Traga ele, queridos. Amém? Abra sua Bíblia, Salmo 42. Volta aí. Achei que os meninos estavam rindo de mim aqui. Ó. Pais que levam filhos na igreja e não buscam na cadeia. Verdade, hein? Salmo 142, aliás, querido. Salmo 142. Olha só. Parece que as coisas vão encaixando. Encontraram aí? Quem não encontrou, acompanha aqui, 142, 7. Tira minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Olha só. Tira a minha alma da prisão. Quando o salmista Davi aqui, ele diz, tira a minha alma da prisão, tira-me da prisão. Ele não estava preso. Ele não estava encarcerado, ele não estava numa situação em que ele não podia sair, onde ele não podia ver os seus amigos, seus familiares, ele não podia ver o sol nascer, não. Aqui o salmista Davi, ele estava fazendo uma oração, ele estava angustiado, ele estava fugindo, ele estava numa caverna, ele escolheu ir, ele estava se escondendo numa caverna, mas ele não estava preso fisicamente, ele estava dizendo, Senhor, tira a minha alma da prisão. E o que é isso? Nós temos sentimentos, todos nós vivemos de sentimentos. Um dia nós acordamos mais alegres, outros dias acordamos um pouco triste, outras pessoas normalmente acordam um pouco mal-humorado, né? Outros, dependendo do que acontecer durante a noite, teve um sonho terrível, teve um sonho legal, enfim. O fato é que nós vivemos todos os dias com as nossas emoções. E essas emoções não são fixas. Se você pegar a pessoa que está sempre sorrindo, está sempre alegre, contando história, mas ele tem os seus momentos de tristeza também. Ele tem os seus momentos de querer ficar sozinho, de querer não ver ninguém. Ele tem os seus momentos de decepções, ele tem os seus momentos de frustrações também. E pelo contrário, quando você vê alguém que não conversa, alguém quieto, alguém calado, mas ele tem os seus momentos de alegria também. Se você pegar todas as pessoas, elas vivem de momentos, emoções diferentes a cada dia, a cada momento, e são influenciados por diversas coisas.
por uma lembrança, são influenciadas pela presença de alguém, são influenciadas por aquilo que ele viu, por algo que ele sentiu, enfim. Mas nós vivemos de emoções, nós temos emoções. E Davi aqui, ele estava vivendo um momento difícil da vida dele. Ele estava fugindo, ele estava sozinho. Se você for ler o todo o Salmo 142, você vai perceber a situação em que Davi estava. Ele estava clamando ao Senhor, afinal de contas, seus inimigos queriam matá-lo. Afinal de contas, ele estava encurralado. As pessoas queriam matá-lo e ele estava sozinho, ele estava vivendo um momento introspectivo. E ele clama ao Senhor: Deus, tira-me da prisão, tira minha alma da prisão, para que eu possa dar graças ao teu nome. Davi estava numa situação tão difícil, que a única coisa que ele conseguiu fazer foi orar ao Senhor, foi buscar ao Senhor. Ele não conseguia nem adorar ao Senhor. Ele não conseguia dizer: Senhor, eu te amo. Ele não conseguia dizer o que a vida dele foi baseada em adorar ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Não, Davi não tinha forças para isso. Davi, nesse momento, as únicas forças que ele teve foi de clamar por misericórdia. Senhor, tira-me da prisão, do cárcere. Tira-me, livra minha alma das prisões. E a maior prisão que o ser humano pode viver é as prisões emocionais. Alguém que está preso, encarcerado numa penitenciária, mas ele tem condições de pensar, ele tem condições de raciocinar, ele tem condições de fazer outras coisas, mas alguém que está aprisionado emocionalmente, o seu interior está preso em alguma coisa, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar. Davi, ele diz aqui: Senhor, eu não consigo te adorar. Eu não consigo engrandecer o teu nome, eu não consigo adorar a tua face, eu não consigo construir salmos, eu não consigo cantar, eu não consigo. Ele estava preso, e alguém que está preso numa situação assim, preso emocionalmente, ele também acaba preso fisicamente. É onde nós podemos ver que as pessoas hoje vivem numa prisão emocional, mas vivem numa prisão física, porque elas não conseguem sair de casa, elas querem ficar trancafiadas em casa, elas não querem fazer nada, elas não conseguem fazer outras coisas, ela não prospera profissionalmente, ela não consegue prosperar financeiramente, a sua família não vai bem, o seu trabalho não vai bem, o relacionamento com seus amigos não vai bem, nada vai bem, porque ele está preso emocionalmente. Alguém que está preso fisicamente, ela pode pensar, pode sorrir, pode chorar. Nem todos que estão presos fisicamente, eles estão ali amargurados. Nós temos a história, exemplos dos grandes mártires que estavam presos por amor a Cristo, e mesmo assim nas prisões eles cantavam, eles adoravam ao Senhor, a sua alma estavam alegres. Os discípulos de Jesus, uma vez, quando eles foram soltos da prisão, eles saíram alegres. Sabe por quê? Porque eles tiveram o privilégio de serem presos por causa de Jesus. O apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso, ele louvava e adorava ao Senhor, e por causa do seu louvor, as prisões se abriram, veio um grande terremoto e se abriram. Mas alguém que está preso emocionalmente, ele também se prende fisicamente. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não estava preso porque ele foi para uma caverna, ele não estava preso fisicamente, ele já foi para uma caverna, porque a sua alma estava presa, a sua alma estava doente, as suas emoções estavam decadentes. E quando o ser humano se prende, quando as suas emoções, quando a sua alma se adoece, ele também se prende fisicamente. E Davi, aqui no versículo 7 do Salmo 142, quando ele diz: Senhor, tira a minha alma do cárcere. O que prendia a alma de Davi? Quais eram as emoções que atormentavam Davi? Quais eram os sentimentos que estavam sobre Davi? Quais são os sentimentos, as emoções que podem nos prender hoje? Um dos sentimentos que nos prende chama-se a repressão.
Um dos maiores sentimentos que pode prender uma pessoa, um dos maiores sentimentos que pode trancafiar uma pessoa, que pode deixá-la sem motivação alguma, que pode deixá-la sem perspectiva alguma, que pode deixá-la sem força, chama-se a repressão. Quando nós mesmos, não precisa ser outras pessoas, mas nós mesmos reprimimos os nossos sonhos, nós mesmos reprimimos os nossos talentos, nós mesmos reprimimos algo que nós tanto almejamos, porque achamos que não podemos, que não conseguimos, e assim nós reprimimos. Uma pessoa, quando você ver alguém, uma criança que não teve a sua infância, que foi reprimida de viver a sua infância, quando ela chega na fase adulta, ela fica presa naquelas lembranças, naquelas vontades de criança. Esses dias terça estávamos indo para Japuranã, e o pastor Antônio foi com a gente, ele foi pregar, ele disse, olha, o pastor Enoque gosta de fazenda, né? Ele ama fazenda, ele gosta de trabalhar em fazenda, e ele está até criando as galinhas. Falei, pastor, ali eu acho que são lembranças da infância dele. Ele viveu em fazenda apenas na infância. Ele não cresceu na infância. Ele não é aquela pessoa que ama fazenda, que se ele não estiver trabalhando, não estiver dando milho para o porco, não estiver tirando leite, estiver carpindo um cafezal, ele não consegue ver. Não, é a coisa da infância, quando ele viveu, quando criança. Na fase de adolescência, de quando ele chegou à fase adulta, ele viveu outras coisas, mas ele está com aquela lembrança da infância. Por mais que ele gostasse, ele amasse, mas ele não pôde viver essas situações. E quando nós somos reprimidos de algo, nós nos prendemos. Tem uma tia minha que já faleceu, já dorme com o Senhor. Aos altos dos seus 50, 60 anos, o quarto dela era cheio de bonecas. Na sua infância ela foi reprimida de brincar de bonecas. Ela não podia brincar. Eu tenho um primo que ele deve ser uns 10 anos mais velho do que eu. Eu ia para a casa dele para nós brincarmos de carrinho. Sozinho ele não podia brincar. Os carrinhos dele eram tudo limpinho, tudo arrumadinho. Sozinho ele não brincava, ele era reprimido de brincar. Quando nós íamos, aí ele sim, ele podia brincar. E até hoje, ele é uma criançona assim, hoje já com seus 32 anos, 34 anos, ele é um adulto meio bobão, meio esquisitão. Ele ficou reprimido daquilo que ele queria fazer. Quando nós reprimimos os nossos sonhos, nossas vontades, nós ficamos presos. Nós ficamos trancafiados. Quantas pessoas que estão presas, porque na sua adolescência queria fazer uma faculdade, mas por causa da vontade dos pais, por causa da questão financeira, fez uma outra faculdade e hoje é preso. Eu tive um professor meu de inglês, ele era um advogado, mas ele dizia, eu nunca advoguei, eu não gosto de advogar, eu me formei, mas eu não gosto. Ele dava aulas, e ele era frustrado por isso, ele não conseguia desenvolver a sua profissão, porque antes ele foi reprimido por alguma coisa. Muitas pessoas vivem reprimido, porque no passado perdeu a pessoa que amava, abriu mão da pessoa que ele amava, abriu mão de um casamento, por uma série de fatores, e hoje vive essa lembrança. Em Apiacás, tinha um casal, hoje infelizmente eles estão separados, mas o homem vive lá até hoje em Apiacás. A mulher estava noiva, primeiro namorado dela. E um dia, esse namorado dela viajando, faleceu, acidentou e faleceu. E ela estava grávida. E depois teve a sua filha, e com o passar do tempo conheceu esse outro homem. Viveram uns 30 anos. 30 anos. Eles não viviam bem, infelizmente. Foram para a igreja. Meu pai e minha mãe lutou com eles, mas ela dizia, olha, eu estou preso num homem lá atrás. Ela foi reprimida de algo. Ela foi impedida de realizar um sonho na vida dela. Ela não conseguia se libertar. Não significa que nós ficamos presos para sempre em algo que nós não conseguimos. Não, mas podemos nos prender, nos frustrar por algo que acreditávamos conseguir. Davi foi ungido a rei.
Davi era para ser o rei de Israel, mas ele se frustrou. Saul não saía do trono para ele entrar. E o tempo foi passando, Saul começou a persegui-lo, ao ponto de Davi se trancar nas suas frustrações, ir para uma caverna, e as únicas forças que ele teve foi de gritar: Senhor, tira-me a minha alma da prisão, liberta a minha alma da prisão. Muitos vivem uma autocondenação, se autocondenam, se autocrucificam. Quando o Senhor Jesus recebe a multidão com a mulher que foi pega em adultério, o Senhor Jesus, no julgamento, ele fala para a multidão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós sabemos que um a um foi saindo, mas aquela mulher vivia numa autocondenação tão grande, que quando todos foram embora, aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, eles foram embora, porque eles eram pecadores, agora o Senhor não tem pecado, o Senhor pode atirar a pedra em mim. Ela não tinha entendido que Jesus estava, naquele momento, libertando ela de um pecado que ela tinha cometido, por isso ela se autocondenou. O que mais machucou aquela mulher não foram as pedradas que ela não levou, ou que possivelmente levaria, mas foi a sua autocondenação. Mesmo diante de Jesus, mesmo diante do homem que tinha acabado de livrar ela da morte, ela se autocondenou: Senhor, agora tu podes me matar, porque eu sou uma pecadora. Nós nos prendemos nas coisas que fazemos, mas não acreditamos que Jesus é o libertador, não acreditamos que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos livrar da condenação, e por isso vivemos uma autocondenação. Não entendemos que quando erramos e arrependemos, nós estamos aprendendo com os nossos erros. Aquela mulher, ela não tinha compreendido que naquele momento ela estava sendo livre, o Senhor estava livrando ela da condenação, e por isso ela vivia ainda se condenando pelo que ela tinha feito. Quando nós erramos, mas arrependemos, nós temos a chance de aprender com as coisas que erramos. Davi, anos mais tarde, ele pôde viver isso, mas só depois dele compreender. Só depois que ele compreendeu. Quando ele adultera com Batseba, mata Urias, mente, faz trapaças, e o profeta chega para Davi e diz: Davi, você pecou, Davi. Davi não quis viver nessa autocondenação. Imediatamente ele caiu de joelhos e disse: Senhor, eu pequei, mas não retires de mim o teu espírito, nem a alegria da tua salvação. Ele tinha entendido que não precisava viver se autocondenando. Davi tinha se arrependido. Por isso ele cai diante do Senhor de joelhos: Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem a alegria da tua salvação. Quando nós compreendemos que os nossos erros, quando nos arrependemos, nós aprendemos com Ele. Nós temos que entender que os nossos erros arrependidos nos servem de lições. Às vezes nós ficamos presos, nós nos prendemos em segredos. Quantas pessoas vivem segredos do passado? Quantas pessoas vivem se remoendo por segredos de algo, de coisas que aconteceram no passado, e isso machuca o dia após dia. Quantas pessoas não conseguem se libertar de algo, de alguma coisa que aconteceu com ele no passado? Diz que um menino estava com a sua irmãzinha na casa da avó, e brincando com os patos, e ele matou um pato da avó, e escondeu o pato. E falou para a irmã assim: olha, é um segredo, não contem para a vovó. Ela: não, tudo bem, não vou contar. Eu não sabia ele. E como a avó já estava de idade na fazenda, eles iam passar as férias, e a avó colocava para ajudar. E o rapaz fazia o que ele tinha que fazer lá. Chegava a vez da menina, a menina chegava para ele e falou assim: olha, você vai fazer a minha parte, senão eu vou contar para a vovó que você matou o pato dela. Aí o menino lá e fazia. No outro dia a menina tinha que lavar a louça,
Ela chegava para o menino e falava assim: olha, você vai lá lavar a louça para mim, senão eu vou contar para a vovó o segredo. E ele lá lavava a louça. Quando estava terminando o período de férias, a avó chega para o menino e fala assim: olha, vem aqui. Por que você não me contou? O dia que você matou o meu pato, eu estava na janela olhando. Segredos pertencem aos homens. Nós ficamos presos em segredos, mas Deus sabe de tudo. Nós ficamos nos remoendo, ficamos nos castigando, nos culpando por segredos que, se nós chegássemos diante de Deus, Senhor, Ele diria simplesmente: filha, filho, eu lhe amo, eu te amo e perdoo. Se você tivesse me contado, você não precisaria ter ficado as férias inteiras trabalhando para sua irmã. Nós nos prendemos em segredos, não queremos contar para ninguém, achamos que as pessoas não nos entenderiam. Às vezes segredos que não são para ser contados para todas as pessoas, e segredos, coisas, mas nós devemos compartilhar com o Senhor, devemos levar até o Senhor. Não há nada que façamos, que fizemos, que Ele não possa nos perdoar. Não há nada que não é perdoável para o Senhor. Muitas pessoas vivem numa autocomiseração. Para elas, ela não é capaz de nada. Para essas pessoas, eles não conseguem fazer nada. Para essas pessoas, elas não entendem nada. Para essas pessoas, elas não conseguem fazer nada. Para essas pessoas, elas não aprendem nada. Para essas pessoas, elas não conseguem avançar. Para essas pessoas, elas são nada. Elas vivem numa autocomiseração, dizendo que eles sempre são miseráveis, que eles sempre não podem, não são e não sabem de nada. Às vezes usa isso como um amuleto. Acostumar a viver numa vida tão medíocre, quando tem uma chance, uma possibilidade de crescer, uma possibilidade de mudar de função no trabalho, ela se apega numa mediocridade, numa autocomiseração. Eu estava lendo um artigo agora do Júlio Severo, se não me engano, Júlio Severo, um escritor, autor de um blog no R7, ele dizendo que quando a pessoa ela é mandada embora do trabalho, ela tem condições maiores de crescer. Mas nós ficamos com medo. Eu não posso, não consigo, não sei. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu não posso fazer, eu não consigo aprender. Eu sou um coitado, eu sou um miserável. Se Bartimeu tivesse ficado lá na beira do caminho, aceitando a sua miséria, Jesus teria passado, ele teria perdido a oportunidade de receber a sua bênção. Se ele tivesse dado ouvido para que as pessoas tinham dito para ele: cala a boca, deixa o mestre em paz, ele teria perdido a oportunidade de receber a bênção. Mas ele sabia da sua situação, ele sabia do que ele precisava, mas ele não entrou num estado de comiseração, ele não entrou num estado de miséria. Não, eu preciso, mas eu tenho onde ir buscar. Eu sei quem pode resolver o meu problema. Na parábola dos talentos, o Senhor saiu e deixou 3 servos. Para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos, e para um ele deu 1 talento. O que recebeu 5 saiu e ganhou outros 5. O que recebera 2 saiu e conseguiu outros 2. Mas o que recebeu 1 entrou num estado tão grande de comiseração: eu não consigo, eu não posso, eu sou tão ruim que o meu Senhor me deu 1 talento só. Para os outros deu 2, para os outros deu 5, mas eu sou tão ruim que para mim ele deu 1 talento apenas. E quando o seu Senhor volta, ele chega e diz: Senhor, eu sabia que tu eras um homem severo, e eu sou tão ruim de negócio, eu sou tão ruim para negociar, que eu fiz o meu máximo era esconder o seu talento para eu te devolver do mesmo jeito. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e diz: servo ingrato e infiel, tu sabes que eu sou um homem severo, por que não colocou meu dinheiro no banco? Que pelo menos os juros eu iria receber. Pois agora
ele mandou os outros servos: tira o talento desse, entregue para o que tem 10, e lance esse nas trevas exteriores. Sabe por quê? Porque ele entrou num estado de comiseração, de pena. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta, eu sou o mais ruim de todos. Davi, ele viveu a sua adolescência, a sua infância, ouvindo que ele era o mais ruim da família. Ele ouviu e sentiu na pele ser o mais desprezado na sua família. Ele passou a sua infância, a sua adolescência, ouvindo dos seus pais que ele era inútil. Que ele era inútil. Aí você começa a entender por que Davi entrava num estado tão deprimente que ele não conseguia nem adorar ao Senhor. Aí nós entendemos porque Davi entrou num estado tão deprimente, mesmo sendo ungido de Deus, mesmo sendo um grande guerreiro, um grande líder, mas ele entrou num estado tão deprimente que ele vai para uma caverna e a única coisa que ele consegue dizer é: Senhor, livra a minha alma das prisões. Nós somos autor da nossa história. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere naquilo que você deve fazer. Ele coloca as situações à sua frente. Eu disse aqui na quinta-feira passada que um pregador, ele foi fazer um concurso, um vestibular, um concurso, e na redação ele deram uma folha em branco e colocou para ele escrever o que eles viam na folha. Os que tiraram nota maiores, 2 pessoas escreveram que eles viam uma grande oportunidade. Eles viam uma grande oportunidade. Quando nós temos diante de nós uma situação que nos mostra tão pequenos, nos mostra tão fracos, aí nós devemos dizer com o apóstolo Paulo: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu estou forte, porque aí eu dependo mais de Deus. Mas às vezes, quando nós entramos num estado de fraqueza, de decadência, nós pegamos isso de amuleto. Nós pegamos isso como uma desculpa: eu não consigo, eu não sei. Eu estava comentando com os jovens aqui. Quando nós começamos o trabalho aqui, eu disse que ia implantar célula nos jovens. E que eles iam liderar a célula. Ninguém quis. Porque eles achavam que não tinham condições de liderar uma célula. Sabe o que aconteceu no último dia que eu falei que tinha pelo menos uns 10 que queria? Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles podiam. Tinham umas 10 pessoas para 3 equipes. Mas nós às vezes não queremos, porque nos vemos fracos e nos apegamos a esse amuleto. Às vezes nós ficamos presos porque queremos vender, apresentar uma imagem. E nós acabamos escravos dessa imagem. Acabamos subjugados por essa imagem. Queremos mostrar uma imagem de alguém que tem uma família bem-sucedida, que é bem financeiramente, alguém que está sempre bem, alguém que está sempre bem com a vida, e queremos mostrar uma imagem assim, e acabamos escravos dessa imagem. Aí fazemos qualquer coisa para mostrar, para apresentar essa imagem dessa forma. É onde nós vamos vendo tantos jovens, porque já está entrando no meio dos jovens, tantos jovens entrando no mundo da criminalidade para poder ostentar uma imagem que eles não são, viver algo que eles não são. Queremos apresentar alguém forte. Esses dias uma pessoa falou para mim, falou assim: olha, talvez porque eu passei a minha vida inteira querendo ser forte, querendo ser o esteio da minha família, que hoje quando eu não tenho coragem de dizer que eu estou fraca, eu não tenho coragem de dizer que eu quero chorar. Quando eu choro perto do meu esposo, dos meus filhos, eu me sinto envergonhada. Ela passou a vida inteira passando uma imagem, sustentando uma imagem e sendo escravo de uma imagem, que hoje ela está debilitada. Ela quis vender uma imagem, passar uma imagem
Não foi por uma razão ruim, não, porque ela queria passar uma imagem de uma mulher forte para o seu esposo, queria passar uma imagem de uma mulher forte para os seus filhos, e hoje ela está fraca, está debilitada, não sabe o que fazer. Faltou dizer: olha, a minha vida está perdendo um sentido, porque agora o meu esposo e os meus filhos descobriram que eu não sou aquela mulher. Isso me cortou o coração. Ela não precisava mostrar que ela era uma pessoa forte, como ela demonstrou a vida inteira. Nós ficamos presos, a nossa alma, a nossa vida, nossos sentimentos ficam presos quando queremos mostrar algo que nós não somos. Davi, ele não teve vergonha de dizer que ele era fraco. O apóstolo Paulo não teve vergonha de dizer que ele, em determinados momentos, fazia o que ele não queria, que ele odiava fazer o que ele fazia. Ele não teve vergonha de ir diante de Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais, tira de mim a espinha que está na minha carne. Ele não teve vergonha, porque ele sabia que não podia ficar preso. Ele não quis manter a sua alma presa. E onde as pessoas hoje entram na depressão, a síndrome do pânico, porque elas estão presas, a sua alma está presa. A sua alma está presa. Os seus sentimentos o aprisionaram, as suas emoções o aprisionaram. Pessoas aí vivendo, hoje você vai ver quanto cresceu pessoas com transtorno bipolar. Você tinha uma pessoa fazendo uma brincadeira na televisão, disse: eu acho que eu não tenho transtorno bipolar, não, acho que é quintupolar. Eu não tenho mais duas personalidades, tem várias. Chegou num estado, num ponto que ela não consegue ser ela mesma. Ela não consegue viver ela mesma, porque ela está presa. Em determinado lugar ela tem que ser alguém, quando ela chega em outro tem que ser outro alguém. Para os seus filhos tem que apresentar de uma forma, chega no trabalho ela apresenta de outra, chega na rua com seus amigos apresenta de outra forma, e a sua identidade acaba se esfarelando. Insônia, timidez. A pessoa se acha tão incapaz que ela entra numa timidez tão profunda que ela tem vergonha até dela mesma, tem vergonha das pessoas. Isso traz um insucesso profissional, financeiro, familiar, espiritual, ministerial. Quantas pessoas não conseguem desenvolver o seu trabalho na igreja porque elas estão presas? A sua alma está presa, os seus sentimentos estão presos de coisas que aconteceram no passado, por projeções que ela não consegue realizar, por não ser o que ela gostaria de ser, mas ter que manter uma aparência. Quantas pessoas não conseguem viver, ter a sua família estruturada, por não estar bem com ela mesma? Mas as prisões nós podemos quebrá-las. As prisões, nós podemos romper as prisões quando nós desejamos uma libertação completa. Quando nós almejamos a libertação. Davi, ele estava numa caverna, não foi por algumas horas, por alguns dias, não. Ele esteve por vários dias, mas só quando ele clama ao Senhor: Senhor, tira minha alma das prisões, liberta minha alma. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Só quando nós queremos uma libertação por completa, nós podemos alcançar o que o apóstolo Paulo, ele diz também: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro para o alvo que é Cristo, o autor da minha salvação. Nós temos que deixar a verdade assumir o controle da nossa vida. João 8:32, o Senhor diz assim: eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O diabo é o pai da mentira, e ele nos diz que nós não somos capazes.
Ele é quem nos diz que nós somos derrotados. É Ele quem nos diz que nós não podemos vencer, mas devemos deixar a verdade governar a nossa vida. Devemos deixar Deus, Jesus, governar a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele diz, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, não é que ele estava vivendo um antagonismo na sua vida, não, porque ele deixava a verdade governar a sua vida, porque ele deixava Jesus governar a sua vida, e ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora o morrer é ganho no Senhor. Ele deixou o Senhor Jesus governar a sua vida. Ele deixou a verdade governar a sua vida. Quando o diabo ele diz que nós não podemos, mas nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. Quando ele disse, nós podemos todas as coisas naquele em que nos fortalece, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não importa qual seja, não importa o que é que almejamos, não importa o que é que nosso coração projeta, uma família abençoada, a restauração familiar, a restauração do casamento, uma prosperidade financeira, paz, tranquilidade, trabalhar na casa do Senhor, não importa o que é que almejamos, porque nós podemos todas as coisas no Senhor Jesus, é quem nos fortalece. Mas só quando nós deixamos a verdade reinar em nossas vidas, quando deixamos Jesus controlar a nossa vida. Filipenses 4:8, acha para mim, Filipenses 4:8, olha só o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós libertamos a nossa alma das prisões, quando nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Olha só que tem, o apóstolo Paulo escreve para a igreja que está em Corinto. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é agradável, nisto pensai. A mente do Senhor, quando nós temos a mente de Cristo, nós não somos pessimistas, não murmuramos, não questionamos o que o Senhor está fazendo, não desistimos do problema, não ficamos ansiosos, porque nós estamos com a nossa mente no Senhor. O apóstolo Paulo diz também, levai os vossos pensamentos cativos ao Senhor. Tudo que você estiver pensando, sujeitai ao Senhor. Leve cativo ao Senhor. Coloque os vossos pensamentos escravos do Senhor. Deixa que o Senhor decida o que você irá pensar. Porque na nossa mente é onde acontecem todas as coisas. As 5 portas que nos ligam a este mundo: a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição, nos ligam a este mundo, mas as coisas acontecem na nossa mente. É na nossa mente. Quando você ouve um japonês conversando, você não entende nada. Você escuta, mas você não entende nada, porque a sua mente não aprendeu ainda. Aquelas informações não são processadas na sua mente. Quando você ver algo que você não conhece, um carro que saiu agora, um carro do ano, que não saiu, você olha para aquele carro e diz, que carro que é esse? Nunca vi esse carro. Porque você consegue ver, mas você não consegue processar. A sua mente ainda não tem conhecimento. Quando você ver alguém que você nunca viu na vida antes, quando você ouve uma música, quando você sente alguma coisa, um perfume, porque todas as coisas processam na mente. Os seus olhos, os seus ouvidos, sua mão, seu nariz, a sua boca, são simplesmente portas, janelas de contato para este mundo. Elas tudo processa em nossa mente. Tudo processa em nossa mente. Por isso que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz, levai vossos pensamentos cativos ao Senhor. Não importa as coisas que você ouve, não importa as coisas que você vê, não importa nada, se você levar os vossos pensamentos cativos ao Senhor. Todos os dias vemos tantas coisas na rua, na televisão, ouvimos tantas coisas, ouvimos pessoas dizendo tantas coisas, lembramos de muitas coisas, mas se a nossa mente estiver no Senhor, nós somos libertos.
nós somos libertos. Mas nós temos a mente de Cristo. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Davi estava preso. Davi não conseguia sair de uma caverna. Davi, que era o homem ungido do Senhor, escolhido por Deus, guerreiro, valente, o homem que tinha derrotado Golias, o maior guerreiro de todos os tempos na época. Agora ele estava preso. Não foi um exército que aprisionou ele ali. Não foi um homem que aprisionou ele ali. Não foi um guerreiro que aprisionou ele ali. Não foi um animal que aprisionou ele ali. Não, foi ele mesmo, com as suas amarguras, com os seus sentimentos, com as suas emoções distorcidas, que o aprisionou. Mas ele clama ao Senhor. Ele compreende que ele estava ali porque a sua alma estava doente, os seus sentimentos tinham levado ali. E ele clama: Senhor, tira a minha alma das prisões. Tira a minha alma das prisões. E sabemos o que aconteceu com Davi depois disso. O Senhor cumpre na vida de Davi tudo aquilo que ele tinha prometido. O Senhor cumpre na vida de Davi todas as promessas feitas a ele. Ele se torna o homem segundo o coração de Deus. Mas antes ele estava preso e ele pede ao Senhor para libertá-lo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós vivemos de emoções. Emoções boas, ruins, emoções que nos trazem sentimentos bons. Vivemos todos os dias com essas emoções. E são elas que tentam nos aprisionar todos os dias. Ficamos alegres quando recebemos uma notícia boa. Ficamos alegres quando sabemos que um amigo alcançou algo bacana. Quando o filho vai bem na escola. Mas também ficamos tristes quando recebemos uma notícia que perdemos um amigo, quando perdemos um familiar, quando vemos alguém da família se perdendo nas drogas, quando vemos alguém e sabemos de alguém que está se perdendo na prostituição, quando sabemos de alguém que está se perdendo, está abandonando a família, está uma família destruída, nós nos entristecemos. Mas hoje queremos declarar aqui, quero que você declare em nome do Senhor Jesus, assim como Davi fez: Senhor, tira a minha alma das prisões, e o Senhor irá libertar a sua alma.